Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos lá? Continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem, e hoje nós vamos concluir a história da reencarnação de Segismundo. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de assistir uma peça de teatro que trata justamente desse reencarne, o reencarne de Segismundo, e acredito que tenha ficado bem claro. O essencial foi trazido pela peça, então a gente já consegue ter uma visualização maior da história. Hoje eu vou trazer alguns pormenores, algumas coisas que não deu para passar na peça e algumas imagens bem ilustrativas para fixar ainda mais essa história. Então, sem mais delongas, capítulo 13, Reencarnação. Então, como vocês já sabem, André Luiz e Alexandre foram chamados por Herculano para ajudar no reencarne de Segismundo, que encontrava dificuldades, principalmente em relação ao Adelino, que deveria ser seu futuro pai. Então, André e Alexandre vão até a casa de Adelino e Raquel. Herculano já os recebe logo na entrada e imediatamente leva eles até Segismundo, que estava muito abatido. A gente sabe que o processo de reencarne por si só já é bem desgastante para o espírito, mas na situação de Segismundo era ainda pior, porque ele estava sendo afetado pelo sentimento negativo do Adelino, que não queria receber ele como filho. Eles se encontravam em espírito e Adelino o repelia. Então, com isso, ele estava numa situação de bastante abatimento. E Alexandre fala algumas palavras para tentar animá-lo, né, brotar dentro dele a esperança de que tudo ia dar certo. E ele, com as palavras do Alexandre, que era um espírito diferenciado, né, ele era bem evoluído, o Segismundo começa a se sentir um pouco melhor. Logo atrás, assim, num canto da cozinha, o casal estava tomando uma refeição e junto com o filhinho deles, no Joãozinho. E aí Alexandre se aproxima para acompanhar, para ver como é que estava o clima e vê o tanto que o Adelino estava sisudo, assim, sério, de poucas palavras. E a esposa até tentava manter um diálogo, puxava um assunto, mas ele era muito ríspido, muito cabisbaixo, duro, enfim. Então, o Alexandre percebeu que precisava quebrar aquela barreira. E uma boa maneira disso acontecer seria usando justamente o filhinho, né, o João, que era um rapazote bem novinho. Então, é um recurso, né, que a espiritualidade muitas vezes se utiliza de nos tocar com a pureza, com a inocência das crianças. Né? A gente fica, às vezes, as pessoas vêm falar conosco e a gente fica ali indiferente, mas quando é uma criança falando a mesma coisa, só que com palavras infantis, a gente se derrete. A gente se derrete todo. Então, Alexandre se aproximou do filhinho deles e e é engraçado que a criança ela tem uma facilidade de percepção da espiritualidade. Então, o Joãozinho logo sente uma coisa diferente e começa a conversar com a mãe dele. Fala, mamãe, por que o papai tá triste? E isso o pai escutando. E aí a mãe fala, ele não tá triste, meu filho, ele tá preocupado com as questões do trabalho, mas não é tristeza. E aí o Joãozinho, mas papai, ele fica feliz no trabalho? E a mãe fala, sim, meu filho, claro. Mas por que ele fica triste em casa? E aí aquilo ali já desarmou o Adelino. Nossa, aquele ele ficou sentido. E aí ele já se aproxima, fala com o filho, filho, não tô triste e tal. O que te parece tristeza é só o cansaço, as lutas da vida. E aí o rapazinho aproveita aquela oportunidade para chamar o pai, para orar junto com ele naquela noite. Era o que a espiritualidade precisava, do momento de oração, porque já tinha muito tempo que o Adelino não orava. Ele estava assim na correria do dia a dia e se esquecendo completamente de orar. Então, seria aquele momento ali que a espiritualidade iria convencê-lo de que era hora de aceitar o encargo, era hora de aceitar Segismundo. Bom,
Então, quando ele termina esse diálogo com o filho, ele vai falar com a esposa: nossa, como que essa conversa me fez bem, e eu estava precisando realmente disso, porque eu estou tendo tanto pesadelo. E aí ele vê aquela chance de conversar com a esposa: eu tenho tido tanto pesadelo esses dias, eu sinto que eu estou na presença de um assassino que tenta me apunhalar pelas costas, que vai tentar roubar a felicidade do meu lar. E a esposa fala: mas é sempre os mesmos sonhos? E ele diz: sim, sempre os mesmos sonhos, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu fico assim, querendo acordar, eu não aguento mais esse pesadelo. E aí ela fala: não, ora com a gente hoje à noite, a gente vai fazer uma prece, você vai dormir melhor, você vai ver, e se despede com muito carinho. E assim eles combinam. Quando chega a hora, ele retorna do trabalho, né? Chega a hora de orar, a espiritualidade já se posiciona, já fica ali perto, para aplicar todos os passos necessários para que, quando eles saíssem do corpo, conseguissem ali a reaproximação com o Segismundo, principalmente da parte do Adelino, né? A Raquel estava tudo tranquilo. Então, o Joãozinho faz uma oração muito bonitinha e aí começa a aproximação. Quando eles saem do corpo, né, Adelino e Raquel, a Raquel ela vai imediatamente ao encontro da sua avó materna que lá estava. Tinha outras figuras bem próximas de Raquel, mas em especial a sua avó. E ela sai tranquila, sem perceber a presença de todos. Ela não notava todos ali, né? Somente a avózinha. E o Adelino já sai perturbado, ele sai angustiado, como se soubesse o que iria acontecer. Ele já esperava o que fosse acontecer. E aí, Segismundo vem. Alexandre traz Segismundo. E aí ele se apavora completamente, ele fica tentando fugir, tentando escapar. E aí o Alexandre entra em ação, aplicando os raios magnéticos tranquilizadores sobre ele para que ele se acalme. Em seguida ele conversa, fala: meu irmão, é assim que você recebe uma pessoa que vem te pedir ajuda? É assim que você faz? É assim que Jesus nos ensinou? Não devemos amar o próximo? Enfim, fala uma série de coisas. E Adelino fala: mas eu sinto que ele vai me fazer mal. E aí Segismundo fala: não, meu irmão, eu só quero o seu bem, me ajuda nessa caminhada. E pega as mãos de Adelino, beija. E essa atitude do Segismundo, de beijar as mãos do Adelino, ele faz com que ele perceba que não era uma pessoa ruim. Fala: não, uma pessoa ruim não ia beijar as minhas mãos. E toda essa cena, essa intervenção do Alexandre, essa reaproximação deles faz com que aquelas energias ruins que estavam em volta do Adelino se quebrem, como se fosse realmente um vidro se quebrando. Eram as energias negativas, as energias de preocupação dele. E aí mostra o tanto que ele era um espírito bom, um espírito bom, ele era uma pessoa boa. Mostra a sua luz, que estava envolvida naquelas trevas de preocupação. E aí Adelino fala para Segismundo: meu irmão, serei teu amigo, pode contar comigo. E aí eles se abraçam, e aí Segismundo fica muito comovido. Adelino aceita o pedido de desculpas dele, e aquelas nuvens de ódio que estavam envolvidas nele, elas são dissipadas. Muito bem, quando essa primeira parte é concluída, Herculano, Alexandre e André, eles deixam a casa de Adelino e Raquel para na semana seguinte iniciar o serviço de reencarnação. Bom, então quando foi o dia combinado, eles retornam à casa de Adelino e Raquel, que estava bem perto de ligar o espírito Segismundo à sua matéria orgânica. Então lá, assim que eles chegam, eles percebem que os espíritos construtores já estavam trabalhando. Era algo muito complexo de ser entendido, mesmo o André, que tinha sido médico enquanto encarnado, não conseguia entender certas coisas. Que dirá nós outros aqui. Então, esse capítulo, gente, para quem quer entender o processo de reencarnação, ele é maravilhoso, ele é completo. Ele é completo porque em cada pontinho os espíritos construtores, a questão da genética, a hereditariedade, tudo isso é muito bem explicado. Aqui a gente dá uma visão geral com os pontos mais importantes, mas lá no capítulo vocês vão perceber que está tudo em detalhes.
Então, os espíritos construtores estavam lá com vários mapas de cromossomos, de várias coisas, e era importante destacar que Segismundo tinha que ter um problema no coração quando ele atingisse a idade adulta, e os espíritos construtores estavam justamente trabalhando nessa questão também, para que o músculo cardíaco tivesse um pequeno defeito. Então, o ambiente familiar estava bem modificado. Agora que tinha feito a aproximação de Adelino e Segismundo, e Adelino estava se sentindo melhor, o ambiente estava outro. É engraçado que quando uma pessoa do lar está de mau humor, está passando por problemas, parece que todo mundo é afetado, né? A importância de estarmos em família sempre bem sintonizados com o alto. Então, Alexandre ele examina os mapas cromossômicos planejados para o Segismundo, e ele estava ali com a equipe de espíritos construtores. Ante a reencarnação que estava para chegar, Segismundo ele fica muito cansado, muito abatido. Como eu falei, é um processo normal, é como se o espírito fosse... É muito parecido com o nosso desencarne aqui, o reencarne lá. Quando a gente está aqui, por exemplo, estamos aqui na Terra, vamos desencarnar, estamos doentes, estamos naqueles dias finais, que a gente fica ali cansado, exausto, sem aguentar mais. O processo de reencarne lá, muitas vezes acontece dessa forma também, o espírito fica cansado, abatido. No caso de Segismundo, ele estava muito preocupado de não cumprir com o que ele tinha prometido, com o que ele tinha planejado, e ao invés disso adquirir novos débitos. Então ele estava muito preocupado. E aí a André tenta dar uma animada nele, o Herculano também, o próprio Alexandre, para que ele tivesse força e fosse ali visualizando o seu futuro corpo. Então, estava chegando o momento. Para isso, eles iriam contar com um auxílio muito grande do próprio Segismundo. Ele tinha que se visualizar criança. A gente sabe que o nosso perispírito ele é constituído de uma matéria plástica, que pode ser moldada, pode se transformar no que a gente quiser. Então, Segismundo era um adulto, né? O seu perispírito ele estava numa forma de adulto, mas conseguiria diminuir até se tornar uma criança, porque o nosso perispírito tem essa propriedade da plasticidade, né? Então, os espíritos construtores se posicionaram, Alexandre também falava, visualize você uma criança, visualize você bebê. E Segismundo com aquele olhar assim, no nada, ficando cada vez mais fraco, a respiração bem ofegante. E aí começa um processo muito trabalhoso, né, que demandou muitas horas e muita energia de todos ali. Não foi uma coisa simples. Mas à medida que o tempo ia passando, André ficou surpreso de perceber que Segismundo diminuía até ficar no formato de um bebê. E assim ele ficou no formato de um bebê. Muito interessante, né, gente? Muito bem. Eles esperam o momento em que então, o Segismundo já ficou criança. Eles estão ali na sala, né? E enquanto o casal estava no quarto, eles iam esperar até o momento de eles saírem do corpo. Eles iam ter a união física deles e depois iam dormir, iam sair do corpo. E eles iam fazer a entrega do novo filho ao casal. Então, a Raquel sai, né? O Adelino também. Tá ali a mãe da Raquel, que já desencarnada, né? E ela que vai entregar para a filha. E tem mais de 100 pessoas ali dentro da casa. São trabalhadores que estavam contando com aquela... que eram amigos de Adelino, de Raquel, de Segismundo, que contavam com aquela nova vida para que tudo se resolvesse entre eles, tudo ficasse bem. Eles estavam realmente muito felizes com aquilo. Então já tinham mais de 100 pessoas, algumas pessoas que tinham sido auxiliadas por eles, e era uma cena muito linda. Era uma cena muito linda, um momento muito emocionante para todos ali. Então, a mãe da Raquel está com o Segismundo no colo, a Raquel se aproxima, isso em espírito, né? E ela pede para receber o filho dela de joelhos. E aí ela se ajoelha, Alexandre faz uma oração muito tocante, e ela segura Segismundo no colo. Do alto vem uma
como se fosse uma coroa de flores, e cai certinho na cabeça de Raquel. E André percebe que aquilo ali tinha sido enviado por espíritos muito superiores a eles. É tanto que o próprio Alexandre se curva. Então eram espíritos bem avançados. Todo aquele respeito, toda aquela consideração em torno da maternidade. É um dever sagrado. E aí ela abraça Segismundo com tanto amor, com tanto carinho. E André percebe um fenômeno muito interessante. Eles se tornam a mesma, como se fosse a mesma carne, a mesma alma. Ele fica bem juntinho do corpo dela. Ali já estava feita a união. Não tinha nem acontecido ainda a união do espermatozoide com o óvulo para formar o embrião. Mas aquela afinidade, aquela junção de almas já tinha acontecido. E ali ele ficaria, né? Seu perispírito no formato de bebê junto dela. E à medida que o seu organismo de carne e osso ia crescendo, ele ia juntando cada vez mais. Interessante, né, pessoal? Muito interessante. Bom, continuando então, quando Segismundo, como eu já falei, ele se aproxima, ele fica ali naquela forma infantil bem ligado a Raquel, e aí ela acorda, o espírito dela retorna ao corpo, e aí ela acorda sem lembrar do que tinha acontecido, não era permitido que ela lembrasse, mas ela fica com aquela sensação. Ela fala assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Ela sente que poderia ter ficado grávida naquela noite. E aí ela, se aconchega ali no Adeline e volta a dormir. E aí começaria o trabalho da espiritualidade na escolha do espermatozoide. Então, com um recurso muito interessante, Alexandre faz com que amplie ali a parte da barriga da Raquel, ali um pouco abaixo, onde fica ali perto do útero, dos ovários. E ele analisa o ovário que tinha sido emitido e começa a analisar os espermatozoides que estavam na corrida. Olha só, gente, que procedimento complexo que a espiritualidade faz. É claro, né, nesse capítulo o próprio Alexandre fala que nenhuma encarnação é igual à outra. Nenhum desencarne é igual ao outro. Então, são processos diversos. Mas, no geral, dá pra gente ter uma ideia do que é. Então, André vê, é como se fosse um zoom ali, né, nessa região da Raquel, da barriga, ali, dos ovários, do útero, enfim. Ele vê como se fosse um zoom. E aí os espermatozoides, milhões dele lutando para ver quem chegava primeiro. E Alexandre, como eu falei, analisa para ver qual seria o espermatozoide mais adequado de acordo com a forma que o Segismundo deveria ter, de acordo com o que eles haviam planejado. E aí ele acha um e magnetiza ele para que ele ganhe mais força e chegue antes dos outros. E aí ele chega, dá como se fosse um turbo, chega no óvulo, fecunda, e aí o óvulo se fecha e os outros, depois de um tempo, morrem. E nisso começa o processo de ligamento daquele perispírito que está ali juntinho da Raquel com aquela forma física, aquele embriãozinho que acabou de se tornar, acabou de se criar. E aí tem vida, gente. Para aqueles que têm dúvidas se existe vida ou não, não tem como ter dúvidas. Existe sim. Existia antes até da fecundação. A partir do momento que o casal combinou, Adeline e Raquel já receberam em espírito a forma ali do Segismundo criança. Então existe vida. Ainda mais quando já está ali formado o embrião, não tem nem o que ser discutido, né? Muito bem. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo encarnatório. Então aquele espírito, aquele perispírito, estava ali juntando ao corpinho de carne e osso. E assim foi concluído o trabalho de Alexandre e André. Um capítulo maravilhoso, uma história
incrível. Eu recomendo aí a leitura desse capítulo, porque ele traz alguns pormenores ainda melhores. Aqui a gente tenta trazer tudo que é de mais importante, mas em relação à reencarnação, quando vocês quiserem estudar reencarnação, capítulo 13 de Missionários da Luz. Não tem nada igual. O 12 também, né? O 12 que eles estão lá no departamento de reencarnação de Nosso Lar. 12 e 13, sensacional. Mas acredito que tenha ficado clara essa história de perdão, principalmente. De perdão, de recomeço. E é uma lição para todos nós, né? A responsabilidade que temos com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa família em geral. Os reencontros que acontecem e que a gente precisa vencer. A gente tem que vencer, senão a gente contrai mais débitos. E não é o nosso objetivo aqui. Muito bem, vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser.